Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, desculpe o atraso na liberação do vídeo novo. Tivemos 4 semanas de exposição, uma seguida da outra, então realmente não deu para fazer a gravação. Tinha uma gravação anterior muito interessante, mas por algum problema técnico aí eu acabei perdendo essa gravação. Então vamos falar hoje de plantio em cachepô. Okay? A primeira pergunta que se faz é: por que plantar num cachepô? Por que não manter aquilo num vaso? E é uma escolha muito pessoal. O cachepô tem algumas vantagens em relação ao vaso, principalmente para plantas maiores, plantas de porte maior, e ele tem algumas desvantagens também que a gente vai ter que prestar atenção neles também. Okay? A principal questão do cachepô é que ele é um produto, ele é um vasilhame que ele drena com muita facilidade, ele seca muito rapidamente. Então isso oferece uma grande vantagem para a gente para colocar plantas maiores, plantas tipo toceira, plantas para exposição, porque você tem a condição de cultivar uma planta de maior porte sem correr o risco disso ficar dentro de um vaso que vai permanecer excessivamente úmido, e com isso você poderá ter problemas de apodrecimento dessa planta, de surgimento de doenças, decomposição do substrato. No caso do cachepô, ele dura, a planta pode permanecer por vários anos nele, 5, 6 anos, e ele permite uma drenagem muito boa. Normalmente o cultivo no cachepô é muito bom. Os cuidados que a gente tem na escolha do cachepô são importantes, porque como é um material que vai permanecer com a planta durante de 5 até 10 anos, né? 10 anos é um pouco de exagero, mas digamos 5, 6 anos, se ele for uma madeira que apodrece rapidamente, eu já vi cachepôs feitos até de pinos, e obviamente esses não prestam para plantar orquídea, né? São apenas decorativos. Um cachepô funcional para plantio de orquídea tem que ser feito de madeira de lei, a madeira boa, né? Eu já falei isso antes nos vídeos lá atrás, do vídeo da Wanda, mas ela vale para Cattleya também. Então você, na hora de escolher, vê se o cachepô é pesado, se ele tem uma boa estrutura, tá? Se ele vai poder aguentar esses anos todos de uso que ele vai ter. Lembrando sempre que, como a planta vai ficar muito tempo aqui dentro do cachepô, a tendência dela vai ser crescer e acabar meio que saindo fora desse cachepô. Para evitar que isso aconteça, no caso do cachepô, a gente pode escolher um tamanho um pouco maior, a gente pode exagerar um pouco no tamanho. Também não precisa pegar um negócio de 1 metro não, tá? Mas pode pegar um cachepô um pouco maior, porque ela vai ficar muitos anos aqui. A escolha da planta que a gente vai colocar dentro de um cachepô vai muito do tipo da planta. Temos aqui, por exemplo, uma planta, nossa, uma matriz daqui do orquidário, que é uma planta que eu não tenho muita intenção de dividir ela. Eu tenho a minha ideia com essa planta é formar uma planta maior, uma toceira, para colocar em exposição, para fazer realmente uma matriz interessante. Então, se eu colocar isso num vaso, eu vou ter que colocar num vaso muito grande. Isso não é bom. Então eu vou acabar optando por um cachepô. Essa planta vai estar no cachepô e pendurada, né? É uma das outras vantagens do cachepô. Ele já é um vasilhame que exige ser pendurado. Com isso evita o contato com o chão, com pragas, com uma série de coisas, então é mais fácil, tá? Então essa seria uma candidata natural para plantio em cachepô. Ou então algumas plantas que intrinsecamente gostam de serem plantadas num cachepô. Esse aqui, por exemplo, é uma pastoral. Para quem conhece, um abraço Cattleya, hoje em dia Rhyncholebium Cattleya pastoral, e essa planta tem a tendência a entocerar muito, ela forma muita frente, ela faz uma para cá, uma para cá, uma para cá. Então, como ela tem a tendência de formar toceiras, é uma planta que se adapta muito bem no cultivo em cachepô. No caso aqui, a gente vai pegar essa planta aqui, que é uma matriz minha, né? Tá florida, o que mostra que é independente o fato dela estar florida ou não para fazer o replantio,
O que importa realmente é se ela está com a brotação nova. E essa está brotada, está na hora certa de fazer o replantio, tá? Ok, então essa planta aqui nós vamos colocar ela, nós vamos instalar ela num cachepô. Vou usar um cachepô relativamente grande, como este que está aqui. Vocês vejam que ele tem espaço suficiente para se desenvolver durante vários anos aqui dentro. Tem um espaçamento grande, né? Ela pode ficar durante vários anos aqui dentro, tá? Então essa vai ser a nossa vítima de hoje, né? Vai ser a planta que eu vou colocar no cachepô. Vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona isso, como é que firma essa planta no lugar, para ela ficar bem aqui. E depois vou mostrar o resultado disso, depois de alguns meses, como é que é o enraizamento disso. A primeira coisa, lembre-se, nossa faquinha esterilizada, eu já ensinei vocês como é que esteriliza a faca. Então a faca tem que estar esterilizada e a gente vai cortar as flores. Quando eu corto isso, todo mundo geme, né? Ah, meu Deus, cortou a flor. Mas cortou, tá bonitinho, deixa ela aqui enfeitando aqui. Não vai fazer grande diferença. A planta está pronta para ser mudada. Agora eu vou tirar ela do vaso. Eu vou colocar a planta inteira. Eu não vou dividir essa planta para colocar no cachepô. Eu vou tirar ela do vaso. Aqui, para tirar do vaso tem umas ideias interessantes, que ela está bem enraizada aqui, então se eu começar a forçar, risco eu quebrar essa planta. No caso do vaso plástico, basta eu espremer um pouquinho de um lado para outro, aquela velha técnica que dentista usa, né? Quando vai arrancar um dente, ele força de um lado, força do outro. Bom, aí a gente pega a planta aqui e ela sai inteira do vaso. Ok? Peguei a faca aqui agora, vou tirar o excesso de raízes. Numa palestra que eu fiz esses dias, me perguntaram se a gente precisava tirar todas as raízes da planta na hora de replantar, e a resposta é não, né? Você procura deixar, as raízes estão vivas, elas estão bem. Eu procuro não mexer muito nisso não, eu quero que essa planta se enraize rapidamente, quero que ela se adapte bem a esse recipiente novo. Então eu vou deixar do jeito que está. Ok. Coloquei aqui. Bom, ela naturalmente, como quase todo plantio, eu vou colocar essa planta no canto, com a parte traseira da planta colocada aqui no cantinho, e a parte que está em crescimento vindo para cá, para dar justamente esse espaço de crescimento. Mas antes de fazer isso, vocês vão notar que o cachepô é todo vazado. Então se eu pegar o substrato que eu vou usar e colocar aqui dentro, depois de algum tempo não tem mais substrato. Ele vaza todo por esses furos. Então tem aquele macete que eu ensinei para vocês. Nas vandas, ele se aplica às cattleyas também. O que se faz? Pega-se uma tela tipo Sombrite, bem fina. Pode ser a tela de 18%, é o caso dessa aqui. Ele é bem vazado, as raízes passam por ele com muita facilidade. E ele tem a função de servir simplesmente como anteparo aqui no fundo do cachepô, para não deixar o substrato todo embora. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele mais ou menos na medida, deixando um pouquinho de sobra. Eu vou mostrar por que tem que deixar um pouquinho dessa sobra. Então sobra um pouquinho, não precisa ser o tamanho exato do cachepô, pode ser um pouquinho maior. Corta-se ele aqui. Ok, tá aqui pedacinho de tela. A gente vai colocar ele aqui dentro do cachepô e vocês vão ver que essa sobra aqui pelas beiradas. E isso é bom, porque evita justamente do substrato que eu for colocar aqui dentro, dele vazar aqui pelas laterais aqui. Ele ajuda um pouco. Então a planta está aqui. Essa planta tem até um pouco de pedra aqui embaixo, que remanesceu do vaso anterior. Não precisa tirar, deixa a pedrinha. Se a planta não tiver pedra também, não precisa colocar, porque no cachepô não há necessidade de colocar a pedra, o granito, a pedra brita para a drenagem. Agora sim, é só colocar a planta aqui no lugar certo. Ela deve ficar certinha na altura, o rizoma alinhado com a ripa mais baixa daqui da caixa, né?
Ou seja, nem muito para cima, nem muito afundado, exatamente colocado aqui. Eu costumo fazer o seguinte, como essa parte de trás aqui da planta é arredondada e o cachepô é quadrado, eu afasto ela um pouquinho e jogo um pouquinho de substrato aqui atrás só para calçar um pouquinho ela aqui, para preencher bem esse espaço. E agora fica fácil. Agora fica fácil. Agora vai a nossa mistura aqui eu já ensinei todo mundo como é que faz, de casca de pinos, carvão e espagno. Vai aqui. Consome até bastante, né? Porque o cachepô é grande, né? Se a planta for de porte menor, eu posso usar o cachepô menor, de tamanho menor, lembrando que depois de alguns anos ela vai estar saindo fora desse cachepô, e aí fica muito fácil, é só eu pegar esse cachepô e colocar ele dentro do maior, sem desmanchar nada. É aquilo que eu falei de desvantagem do cachepô. Primeiro, o custo dele é um pouco mais elevado, ele é um material relativamente caro, né? Para quem está acostumado a pagar valor muito baixo no vaso. Segundo, a planta ela se agarra de uma tal forma nesse cachepô que ela tem dificuldade de sair. Se a gente precisar tirar ela daqui, vai ter um sofrimento. Lembrando disso aqui, que eu quase não consegui achar, é o palitinho de plantio. Eu já mostrei em outros episódios aqui, ele sempre está junto comigo. E agora eu sempre pela lateral, veja bem, eu não estou pegando em cima da planta. Eu pego sempre pela lateral, vou firmando isso aqui. Bom, aqui. Então, a princípio, ela está plantada. Está plantada. Mas, como eu mostrei a vocês antes, vejam só, eu vou balançar ela aqui e vocês vejam que a planta, esse problema é muito mais grave no cachepô, porque o espaço é maior. Vocês estão vendo que a planta balança. Se a planta balançar, na hora que ela der raizamento novo aqui, essas raízes que vão sair desse broto novo, eles são muito delicados. Então, na hora que a planta balançar, até de jogar água nela ou bater um vento, ela vai quebrar essas pontas de raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ancorar essa planta no lugar. Quem já viu o pessoal plantando palmeira na rua sabe bem do que eu estou falando. As pessoas plantam aquelas palmeiras e fazem um tipo de uma muleta para ela. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu uso muito esse arame duplo revestido, sempre revestido. A gente nunca deve usar arame sem ser revestido, nem que seja de cobre em orquídea. Usa sempre o revestido porque o contato metálico com a planta não é bom. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar isso aqui, vou firmar ela bem firmezinha aqui. Esse arame é um arame bastante bom, porque ele é duplo, então ele segura muito bem. Eu vou pegar aqui, vou trazer aqui para essa parte aqui. Vou trazer aqui e vou firmar ela do lado de cá também. Firmou aqui. Firmou aqui. E agora eu vou pegar outro. Vejam que ele substitui o uso daqueles palitos porque o palito é difícil de firmar aqui, né? Ele não fica firme aqui. Ele vai colocar um palito de bambu aqui, ele não vai ficar firme. Então esse sistema aqui funciona melhor. Coloca-se aqui. A gente passa ele por aqui, vai no mesmo, se for o caso, no mesmo pseudobulbo. Coloca ele aqui, dá uma voltinha, traz ele para cá e coloca ele aqui. Bom, com isso, vocês vão notar que ele já ficou firme. Se ficar um pouco bambo, eu solto ele e dou mais um aperto. Não tem problema. Dou mais um aperto nele aqui para ele ficar bem escorado aqui, esse bulbo. E com isso, essa planta, ela já não balança mais. Já não tem a possibilidade de ferir essas raízes. E aí fica fácil. Pega-se o cachepô, obviamente, é de 4 cantos. Eu uso o arame de 4 cantos. Coloco ele
entorto ele aqui as pontinhas, todos eles na mesma altura, para o negócio não ficar meio torto, né? Ficar cambaio. Coloca ele na mesma altura. Vem aqui, coloca aqui, aqui. Está aqui. Entra aí. Aqui. O outro aqui. Falta ainda uma coisinha aqui, que é a etiqueta. Lembra que toda planta tem que ter a sua etiqueta. Aqui já está até pronta. A Celeriaca Cattleya Marie Sea Rider Sun King é a que estava já no vaso da planta. Eu vou pegar o araminho. Aqui eu vou usar araminho de telefone. Juro para vocês que eu não andei roubando fio de telefone não. Eu achei isso em algum lugar que eu não sei onde é. Mas eu achei. Não derrubei poste para tirar ele não, tá? Ok. Então ele vem aqui. E está pronta a nossa plantinha aqui. Eu costumo pegar um pouquinho de lesmicida, espalho aqui em cima. Isca de lesma, por quê? Porque dentro desse substrato ainda poderia ter alguma lesminha, algum caramujo, e isso vai dificultar essa formação de raízes aqui. E aí é só pendurar a planta no lugar e ela está prontinha. Dentro de alguns meses ela vai estar totalmente enraizada, com enraizamento vindo aqui. Eu vou fazer um outro vídeo rapidinho para vocês mostrando como é que fica essa planta depois de alguns meses. E vocês vejam que é muito simples o processo, nenhuma dificuldade. Se eu for trabalhar esta planta aqui, eu não vou plantar ela inteira. Então o que eu vou fazer com essa daqui é mais ou menos o mesmo processo. Eu vou tirar ela do vaso. Eu vou pegar uma outra faca esterilizada, aquela ali eu já usei naquela. Vou pegar uma outra faca e vou fazer uma divisão nesse aqui, para poder fazer uma planta que possa ser colocada no cachepô sem grandes dificuldades. Ela vai entrar aqui. Dividir. Né? Lembra que aqui agora foi feito um corte, então canela em pó sempre é bom aqui para cicatrizar isso. Ela está começando a soltar a raiz agora, então essa aqui vai ser o mesmo procedimento. Vai ser feito cortado uma tela. Vocês vejam que eu posso até cortar um pouco o excesso de raízes, o excesso para deixar mais ou menos na mesma altura, que esse vaso era um pouco alto, eu posso colocar aqui. Mas ela vai entrar aqui no cantinho da mesma forma do que aquela, da mesma forma, com a telazinha embaixo. E se ela ficar bamba, e provavelmente ficará, eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou pegar esse fio de arame, vou passar aqui em um ou dois aqui do lado de cá, depois travesso para o lado de cá e ela fica firme e ela está devidamente replantada. Ok? Nós vamos dar um pulinho ali e vocês vão ter oportunidade de ver como é que fica isso depois de alguns meses. Vocês vão ver que fica realmente muito legal. A planta no cachepô é um sistema de longa duração, não precisa ficar mudando a planta de vaso com tanta frequência, e não serve para todas as cattleyas, mas para a maioria delas realmente fica muito bom, obviamente com um custo um pouco maior, porque o custo de um cachepô de boa qualidade é bem superior a um custo de vaso de plástico. Ok, gente, olha, mais uma vez, desculpa o atraso para soltar esse vídeo. Nós vamos ter mais um monte de vídeo para a gente ver. Não esqueçam, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, aperta aquele sininho lá para receber as notificações. A gente vai começar a soltar vídeo com mais frequência. E lembra de curtir aquilo ali, porque a gente recebendo muita curtida, muito sinalzinho positivo daquilo ali, a gente recebe incentivo do YouTube para colocar sempre cada vez mais vídeos para vocês. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço grande. Agora viemos aqui para o lugar onde ficam penduradas as minhas plantas em cachepô, e para poder mostrar uma planta já colocada há alguns meses. Presta atenção aí. Aqui é o local onde eu penduro as minhas plantas.
de cachepô. E aqui tem uma pastoral. Eu falei ali atrás para vocês sobre a pastoral, ela aprecia muito ser colocada em cachepô. Essa foi colocada há cerca de 4 meses. E vocês vejam, lembra aquelas suportezinhos de arame que eu falei? Ainda estão aqui, eu posso já tirar, porque a planta já se enraizou no lugar. E a prova está aqui, né? Vocês vejam que deu raiz já para todo lado. Embaixo já, tem raiz saindo por baixo. A tendência é essa planta colocar cada vez mais raízes. E quanto mais raiz uma planta tiver, mais saudável ela fica, né? Então vejam que as plantas gostam muito desse sistema, crescem maravilhosamente bem. Tá? A pastoral, principalmente, vocês vejam que 1, 2 e 3. 3 espatas numa planta. Tá? É uma planta tipicamente adaptada para esse sistema de cultivo e eu recomendo muito ele. As plantas ficam penduradas, tem uma luminosidade boa, é muito bom. Ok? Então, encerramos aqui essa parte de plantio de cattleyas. Ainda vou fazer um videozinho pequeno, vou ver se consigo fazer isso amanhã, mostrando como é que se planta uma cattleya em árvore, ou seja, um tronco, com os cuidados que a gente deve ter, tá? Então devo soltar isso amanhã, um videozinho curtinho, bom cultivo para vocês, bom restinho de fim de semana, e acompanhe sempre os vídeos da gente aqui no canal do Ogro, ok? Tem muito assunto para a gente ver ainda, tá? Aguarde aí.